Andy Dufresne é um ex-banqueiro que foi condenado a 2 prisões perpétuas simultâneas pelo assassinato de sua esposa e do amante dela, tendo que cumprir a sentença na penitenciária estadual de Shawshank. Ao chegar na cadeia, o personagem é recebido com o terror psicológico que os prisioneiros antigos fazem. Eles gostam de pegar no pé dos novatos, mas ainda nota-se um senso de comunidade. As provocações são só uma maneira de se divertirem, o que não esconde a existência de indivíduos realmente mal intencionados. Contudo, um sonho de liberdade não cai na armadilha de perpetuar desnecessariamente estereótipos referentes às mazelas de se estar preso. Claro que o roteiro não é cínico ao ponto de insinuar que a vida dentro das grades é um conto de fadas, mas expressa que com a rotina, a cadeia acaba se tornando uma espécie de lar, a única realidade possível para alguns que passaram tanto tempo nela que esqueceram de como se interage com o mundo externo. O grupo do Red, um detento conhecido por conseguir coisas, apostam entre si maços de cigarro, a moeda de troca dentro da prisão, quem do grupo de novatos vai ceder à pressão primeiro. À noite, um dos recém-chegados, sem nome, começa a chorar, a se lamentar porque supostamente não deveria estar ali, e o capitão, em uma aberta demonstração de falta de compaixão e vício em ser temido, começa a espancá-lo para que o sujeito fique quieto, enquanto os outros prisioneiros observam em silêncio, com pena. Mais tarde, descobrimos que o homem apanhou tanto que morreu, pois não tinha ninguém para atendê-lo tarde da noite, e o ferimento em sua cabeça era grave. Andy vai trabalhar na lavanderia da prisão, e acaba sendo frequentemente assediado e estuprado por uma gangue de detentos liderados por um homem chamado Boggs. O Red discorre sobre essas pessoas e expõe algo interessante. O personagem diz que eles não são homossexuais, porque para serem considerados como tal, precisariam serem humanos primeiro. Essa noção indica algo que realmente acontece nas cadeias. Homens abusando de outros homens, mas que não são necessariamente gays ou não se consideram como tal, porque enxergam suas vítimas como objetos cujo único propósito é satisfazê-los, visto que não podem se saciar como uma mulher de verdade, e aparentemente não conseguem refrear seus instintos carnais primitivos, como se fossem animais, ou monstros. É notável como Andy se destaca naquele lugar. Mesmo sofrendo constantemente abusos, ele é um sujeito tranquilo, expressa a serenidade, que acaba sendo confundida com arrogância, talvez por ter sido um banqueiro antes de chegar ali e, presumivelmente, ter tido uma vida confortável e repleta de luxos. Mas ele não se achava melhor do que os outros. O personagem só tinha consciência de que não pertencia àquele lugar. Na verdade, ele tinha a consciência limpa, embora isso não significasse muita coisa, já que na prisão, todo mundo é inocente. O Andy não agia como se estivesse em sua nova casa, apesar de ter sido sentenciado à prisão perpétua. Seu comportamento era mais similar a de um visitante. Aliás, a piada sobre todo prisioneiro alegar inocência é pertinente, porque o Andy realmente era insonte das acusações. Porém, não podia provar, e logo percebe que sua verdade não iria significar nada ali, porque seriam apenas palavras. E todo mundo declara não ter culpa, mesmo na prisão. Isso é curioso porque se o indivíduo já foi condenado, por que se esquivar da responsabilidade dos seus atos? Na verdade é mais simples entender do que parece. Ninguém gosta de admitir seus erros, principalmente os mais taxativos. Assumir que fez algo terrível, hediondo, faz as pessoas ao redor automaticamente julgarem o indivíduo, considerá-lo criminoso, mesmo sem saberem seu caráter, personalidade ou índole, além do contexto ou das razões. Em muitos casos, o culpado se arrepende do que fez, pelo menos os mais civilizados, e por isso não quer lembrar do ocorrido, o que o faz se recusar a contar o que fez para ser mandado para a cadeia. Em outro momento, vemos o grupo do Red trabalhando na impermeabilização de um telhado, enquanto o Andy escuta o capitão reclamando por ter que pagar impostos pela herança que vai receber. Logo, o personagem percebe a chance que tem de conseguir algo em troca de uma informação útil, mas ao invés de solicitar uma recompensa à altura da dica valiosa que deu ao guarda convencido, o Andy simplesmente pede que seus companheiros possam beber cada um 3 cervejas. Ou seja, o personagem prefere solicitar algo relativamente simples, de momento, ainda que ele mesmo não desfrute, porque um homem trabalhando ao ar livre se sente mais humano se puder tomar uma cerveja. Pelo menos, é o que o Andy acredita. Como bem aponta o Red, o Andy não fez aquilo necessariamente a fim de provar que é esperto ou de conseguir a amizade daqueles homens, apesar do gesto ter ajudado bastante na aproximação, mas genuinamente para se sentir normal de novo.
Talvez pagar bebida para os seus amigos, quando estava livre, fosse algo corriqueiro para ele, sinônimo de tranquilidade. Poder reproduzir este ato, mesmo que sob circunstâncias diferentes, era suficiente para ele se recordar do que é a liberdade. Mas este não foi o único gesto expressivo do Andy. Em sua passagem pela prisão, o personagem teve um impacto significativo no local. Conseguiu verba para montar sua biblioteca, declarava os impostos e servia de consultor financeiro para os guardas e ainda montou um esquema de lavagem de dinheiro para o diretor da penitenciária, Norton. Por um bom tempo, seu conhecimento admirável e os feitos que era capaz de promover lhe concederam uma vida confortável dentro da prisão, mas ao mesmo tempo o fizeram tão indispensável para os funcionários do lugar que, sem perceber, havia se tornado refém da cadeia. E o personagem só percebe isso quando encontra uma chance de provar sua inocência, mas é impedido de perseguir essa oportunidade pelo diretor, que descaradamente começa a conspirar para que o Andy não saia da penitenciária e continue responsável pelo esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Essa maquinação, inclusive, custa a vida de Tommy Williams, um jovem detento que, graças à ajuda do Andy, havia acabado de passar no ensino médio. Toda essa situação desperta no Andy, que àquela altura já estava habituado à sua vida dentro das grades, um ímpeto de se libertar, pois ele não era culpado, não deveria estar ali. Ele idealiza uma viagem ao México, onde pretende ficar pelo resto da vida, mas o Red é obrigado a fazer o papel do amigo inconveniente e explicar ao ex-banqueiro que ele precisa aceitar sua realidade atual. O Andy até parece abatido, como se finalmente tivesse se conformado que sonhar só lhe proporcionaria mais dor e frustração, mas a verdade é que ele nunca abandonou a esperança de um dia sair da prisão. Em contrapartida, o filme nos mostra uma perspectiva contrária a essa, através do personagem Brooks, o responsável pela biblioteca da penitenciária, que chega a chorar porque não queria sair da cadeia. Alguns detentos não conseguem entender essa reação, acham que ele estava maluco, mas acontece que aquela era a vida do Brooks há 50 anos. Ele era importante na prisão, possuía responsabilidades, ele pertencia àquele lugar. O personagem já não desejava a liberdade porque para ele não fazia falta. Sair da cadeia sim seria privá-lo das suas vontades. Até porque o Brooks já era um senhor de idade avançada, o que automaticamente limitava suas oportunidades. O personagem até cogita, em tom despretensioso, atirar no gerente do mercado em que trabalhava a fim de voltar para o seu lar, mas até para isso, ele se considerava muito velho. Vale mencionar como o personagem, ironicamente, gostava de pássaros, aves universalmente reconhecidas por gozarem da liberdade. Inclusive, é possível enxergar até um certo simbolismo na imagem do corvo sendo liberto pelo Brooks, uma ave comumente associada à morte, indicando seu trágico fim, mas também relacionada a algo corrompido. Então ela voando para fora do lugar, alude um detento finalmente saindo da prisão. Desde o princípio, Um Sonho de Liberdade demonstra cuidado ao estabelecer o Andy como um sujeito meticuloso, mas principalmente paciente. Ele fica 6 anos escrevendo cartas a fim de conseguir mais livros e uma verba para comprar novos, mas nada prepara o espectador para a revelação de que ele passou seus 20 anos na cadeia cavando um buraco na parede para eventualmente escapar. Parece impossível, mas ele só precisava de tempo e pressão, além, é claro, da fragilidade das rochas da sua cela. Não foi fácil rastejar por um caminho tão estreito, mas para quem almejava tanto a liberdade, encarar mais 450 metros de esgoto fedido era só mais um obstáculo a ser ultrapassado. E assim que fica livre, Andy garante que o julgamento do Senhor chegue antes que o diretor da penitenciária pudesse imaginar. Depois da morte do Norton, o comitê de condicional muda. A diferença na atitude dos membros é sutil, mas fica evidente quando um deles diz para o Red, por favor, se sentar, exibindo cordialidade e até um tom de gentileza, enquanto os antigos ostentavam um ar de autoridade e menosprezo. Mas depois de tudo o que presenciou e sentindo falta do seu amigo Andy, o Red não via mais sentido em reproduzir seu discurso pronto e ligeiramente cínico, repleto de frases que o comitê, teoricamente, gostaria de ouvir, mas que nunca o concedia a condicional. Assim, o personagem muda sua postura e decide ser mais sincero do que nunca, porque além de esperar que já não sairia da prisão, ele estava satisfeito com sua vida. O Red não precisava provar que estava regenerado, pronto para viver em sociedade, porque ele já possuía um lar, mas foi exatamente sua honestidade que o fez finalmente ter a condicional aprovada. No entanto, como alguém que passou 40 anos pedindo permissão até para ir ao banheiro, conseguiria se habituar à dura realidade do mundo livre? O
O Red passa pelas mesmas dúvidas, pelo mesmo medo do Brooks de não se encaixar, mas sua promessa ao Andy o mantém lúcido. Quando o Red vai atrás do item deixado pelo seu amigo, o filme ganha um clima diferente, por causa da ambientação. Passamos tanto tempo observando os personagens na selva de pedra, que é a prisão, que quando finalmente vemos um pouco da mata, da floresta, das árvores, nem parece a mesma história. Porém, ela permanece coerente com sua temática, pois o que causa mais sensação de liberdade do que uma viagem, do que um campo aberto, do que a incerteza? Em meio a tantas dúvidas, a carta do Andy era tudo o que o Red precisava para alcançar a salvação, que veio de dentro, primeiro dele, por entender que seu lugar era no mundo, e segundo, da prisão, por lhe proporcionar um amigo que despertou nele essa consciência. O Red também era um pássaro que não podia ficar enjaulado. Um Sonho de Liberdade não é um filme sobre um ex-banqueiro que foi traído pela esposa e mandado injustamente para a cadeia, acusado de um crime que não cometeu, embora apresente tudo isso. É a história de um homem que se achava velho demais para ter esperança, que não lembrava a diferença que uma música podia fazer em sua vida por levá-lo a lugares que só ele conseguiria alcançar, que, por estar na cadeia, fazia de tudo para se manter ocupado, que considerava a gaiola a sua casa, que precisava de um jovem idealista, otimista, paciente e teimoso demais para mostrá-lo que existem coisas lá fora que valem a pena buscar. Essa amizade era o que o Red precisava para perceber que ele tinha sim um sonho de liberdade. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.